Aleluia! Quero pedir que você abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus, aleluia! Capítulo de número 12. Aleluia! Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Deus abençoe a todos os irmãos. É um prazer sempre estar aqui com a Deus com vocês. Aleluia! Glória a Deus! Deus abençoe o pastor Peterson, todos os obreiros. A palavra é de gratidão a todos vocês. Amém! Vamos lá, Atos capítulo 12, versículo 1. Você achou? Diga amém. Amém! E naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a sua mão sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E era os dias da Páscoa. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, enquanto era mantido na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia! Amém, meus irmãos? Glória! Estamos aqui em uma conferência acerca da pessoa bendita do Espírito Santo. E não há livro a qual possamos dissertar, falar de maneira mais livre e espontânea acerca do Espírito Santo, que não seja o livro de Atos dos Apóstolos. Na verdade, este livro aqui não deveria se chamar Atos dos Apóstolos. Na verdade, este livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Atos fala de obras, fala de feitos, fala de trabalhos. Aleluia! E nós sabemos que o crescimento da igreja, ao longo desses anos, desses séculos e desses 2 milênios, não está pautada apenas no trabalho de homens. A igreja chegou onde chegou, é o que é, não dependendo de homens, mas dependendo única e exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então o livro de Atos dos Apóstolos nos deixa clara uma missão da parte de Deus, uma lição, uma mensagem. Qual? Que todo crescimento, toda evolução, todo o processo, toda a guinação depende única e exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Nunca dependeu de homens, dependeu sempre dele, porque o poder é dele, a glória é dele, a força é dele, a manifestação é dele. O homem, o pregador, o líder, o pastor, o mentor, o discipulador, por mais que ele seja catedrático, acadêmico, por mais que ele seja poliglota, por mais que ele seja intelectualmente preparado, mas tudo isso é falível se o homem que está por detrás do microfone não estiver sob a influência direta do Espírito Santo. Aleluia! O homem que quiser assumir o risco de assumir a tribuna e pregar, discursar, falar, cantar, sem a autoria, a unção, a influência, a graça do Espírito Santo, ele corre sérios riscos de não ter êxito na sua chamada. Na verdade, nós só temos êxito naquilo que fazemos para Deus, na obra de Deus, porque o Espírito de Deus repousa sobre a nossa vida. Aleluia! Arranque do homem o Espírito de Deus.
Arranque do pastor o Espírito de Deus. Arranque do pregador o Espírito de Deus. Arranque do obreiro o Espírito de Deus, e você verá que ele é apenas um mero homem. Mas um homem, por mais simples que seja, se ele tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele é um homem diferenciado. E falando sobre o Espírito Santo, meus irmãos, sobre a necessidade do Espírito Santo, de sermos cheios do Espírito Santo, de sermos inflamados pelo Espírito Santo, de termos o Espírito Santo como uma fogueira acesa em nossos corações, de ter a chama do Espírito ardendo neste altar que é de Deus. Eu queria falar aqui alguns minutos sobre o livro de Atos, capítulo de número 12, porque foi aonde Deus ele ardeu o meu coração aqui nessa tarde de hoje. Eu queria em poucos minutos só contar com a sua atenção. Eu queria que você entendesse algo importante. Você deixou o texto aberto onde nós lemos? Se você fechou a Bíblia, abre comigo de novo, lá em Atos capítulo 12. Atos, para quem não sabe, é a continuidade da história da igreja. A obra salvífica de Cristo no Calvário foi cumprida, foi consumida, foi feita. Jesus, quando gritou no alto do Gólgota, Tetelestai, está pago, está consumado. Ali Jesus ele comprou a nossa redenção. Ali ele pagou com o seu sangue os nossos pecados. Ali a nossa alma ela foi comprada. E a Bíblia diz que no último suspiro de Jesus no alto da cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, indicando que o caminho, que o acesso, que a rodovia, que a estrada que nos leva a Deus está livre agora. Não há mais impedimento algum que impeça o homem agora de se aproximar do seu Deus, do seu Criador e do seu Senhor. Então, em questão de obra salvífica, questão de obra soteriológica, tudo aquilo que diz respeito à salvação, Cristo fez, Cristo realizou, e glória a Deus por isso. Porém, o Evangelho, meus irmãos, não gira em torno apenas de salvação. O Evangelho que prega só a salvação, desculpe a expressão, é um Evangelho pobre. Um Evangelho que prega só a salvação é um Evangelho medíocre. Um Evangelho que prega a salvação apenas é um Evangelho parcial, pela metade e incompleto. Jesus não apenas salva, Jesus batiza e enche com o Espírito Santo. É por isso que nós temos que doutrinar a igreja. É por isso que nós temos que discipular o povo de Deus. Que se agora você alcançou a salvação, se você sente no seu coração a convicção de que o seu pecado foi perdoado, foi jogado no mar do esquecimento, que o seu nome está escrito no livro da vida, não se contente apenas com isso. Busque agora revestimento, busque o poder de Deus na sua vida, busque a virtude do Senhor sobre você. E eu arrisco a dizer que depois que você experimentar o poder do Espírito de Deus na sua vida, a sua vida nunca mais será a mesma. Você vai viver um giro de 180 graus da sua fé. Você vai dar uma subida, mas uma subida sem freio. Glória a Deus. Vai acontecer aquilo que nós chamamos de upgrade da fé. Porque uma vez que um crente saboreia, usufrui do poder do Espírito Santo, nunca mais ele vai se contentar com faísca e com fumaça. Depois que o crente descobre que o poço é fundo, ele vai querer jogar mais corda no seu balde e querer puxar de lá cada vez mais água
de Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que enche. Aqui em Atos é o Espírito Santo que capacita. Aqui em Atos é o Espírito Santo que separa homens e mulheres para a obra. Aqui é o Espírito Santo que distribui dons à igreja. Aqui em Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo que reveste crente para o serviço, para o trabalho, para a obra do Senhor. É o Espírito Santo que faz a manutenção interna do coração do crente. É o Espírito Santo que dá poder para o missionário ganhar alma. É o Espírito Santo que dá direção para que Paulo abra as igrejas que tem que abrir. Ou seja, tudo aqui depende do Espírito Santo. E eu já disse para Deus: o dia que Ele tirar o Espírito Santo da igreja, eu saio da igreja. Não dá para ficar em um recinto, não dá para ficar em uma igreja, não dá para ficar em uma denominação aonde o Espírito Santo não é prioridade. Na verdade, eu estou aqui por causa dele, eu vim hoje aqui por causa dele, e eu vim hoje adorar a ele. Deixa eu perguntar, quem veio adorar ao Espírito Santo aqui? O Espírito Santo, ao longo deste tempo todo, ele tem sido refutado por muita gente. Os unicistas dizem que o Espírito Santo não existe. Os budistas dizem que o Espírito Santo é apenas uma força cósmica. Allan Kardec disse que o Espírito Santo é apenas um espírito reencarnado. Os unicistas dizem que o Espírito Santo é a utopia da mente de um crente pentecostal. Não, o Espírito Santo não existe, ele coexiste, porque ele é Deus, e se ele é Deus, então ele é eterno. Um crente que diz amar a Deus, mas não tem temor ao Espírito Santo, ele se constitui mentiroso. Porque para me amar a Deus, eu preciso ser apaixonado pelo Espírito de Deus. É uma pena que até no meio de nós existam aqueles que fazem chacotas. Existem aqueles que fazem chocarrice, aqueles que fazem brincadeirinhas com o Espírito Santo.